Bem, eu acho que a maioria das pessoas ao redor do mundo e muitas pessoas nos Estados Unidos acham que a administração Trump está fora de controle quando se trata de política externa, simplesmente não sabe o que está fazendo. É a gangue que não consegue acertar o alvo. Isso se aplica à Ucrânia, se aplica à Venezuela, se aplica ao Irã, a toda a questão palestina. Você sabe, o presidente Trump gosta de alardear o fato de que ele tem sido um grande sucesso na política externa, que ele encerrou 8 guerras, que ele deveria ganhar um prêmio Nobel. Este não é um argumento sério. O sujeito, na verdade, falhou em quase todas as tentativas. Há pouquíssimos casos em que ele obteve sucesso. Sabe, você olha para a situação do Irã, os israelenses e os americanos estão ameaçando atacar o Irã novamente. Eu pensei que eles nos disseram que em junho eles tiveram um grande sucesso, que haviam resolvido o problema do Irã. Bem, se eles tivessem resolvido o problema do Irã, por que estamos falando em atacar o Irã novamente? Na Ucrânia, é óbvio para quase todo mundo que não encontramos uma solução lá, e esta é uma situação ruim que só piora com o tempo. A situação em Gaza, essa não foi encerrada. A ideia de que há um cessar-fogo em Gaza é uma piada, né? Os israelenses não acreditam em cessar-fogos. Isso não se aplica apenas a Gaza, mas se estende ao Líbano também. E então vamos para a Venezuela, sobre a qual acabamos de falar, onde estão encurralados. Então, a ideia de que o presidente Trump tem o toque mágico não é um argumento que se leve a sério. Bem, onde é que foi parar o Tony Blair como governador-geral de Gaza e o Donald Trump como presidente do Conselho de Paz de Gaza? O Trump está muito mais preocupado em mudar o nome do Kennedy Center, o que supostamente fizeram hoje para o Trump Kennedy Center. Tipo, sabe, esse conselho de paz que ele estava planejando criar para a administração de Gaza, isso não vai dar em nada, não é? E então ele estava falando sobre a ideia de trazer uma força internacional para manter a paz em Gaza. E eles não conseguem que nenhum país se disponha a enviar tropas até que o Hamas seja desarmado. E eles não podem desarmar o Hamas, porque o Hamas não se desarmará até que haja uma autoridade política palestina significativa no controle em Gaza e haja algum tipo de horizonte político significativo no final deste processo diplomático. E não existe nenhum, portanto, o Hamas não vai se desarmar. É extremamente improvável que qualquer país venha a enviar forças de paz para lá. E o resultado final é que não estamos em lugar nenhum dentro de Gaza, o que é exatamente o que você esperaria. E, novamente, como eu disse há alguns minutos, os israelenses violam este cessar-fogo diariamente, assim como violam o cessar-fogo no Líbano diariamente. Vamos agora direcionar a atenção para a Ucrânia. Há 2 dias, ou no início desta semana, o chanceler Merz realizou uma reunião em Berlim na presença do presidente Macron, do primeiro-ministro Starmer e de Steve Witkoff, Jared Kushner e outras personalidades, e apresentou uma proposta para um cessar-fogo na Ucrânia. Agora, assim que eu ouvi pronunciar a palavra cessar-fogo, eu soube imediatamente que não importa o que se seguisse, seria rejeitado pelos russos, né? Você sabe disso, eles foram muito claros. Quantas vezes Dmitry Peskov e Sergei Lavrov tiveram que dizer, não estamos interessados num cessar-fogo, sabemos o que acontece num cessar-fogo. O inimigo se reagrupa e rearma. Não queremos um cessar-fogo, certo? Mas o que se seguiu foi ainda mais absurdo. Um exército ucraniano de 800 mil soldados, apoiado pela inteligência dos EUR, sem a NATO, mas com tropas da União Europeia numa Ucrânia neutra, e estão prontos para isto. A desmilitarização das forças russas dentro do próprio território da Rússia por 150 milhas ao longo da fronteira comum entre a Rússia e a Ucrânia. E quando ele fez essa declaração, não se ouviu sequer um único pio vindo da boca de Kushner ou de Witkoff. Então, o que é que isso realmente significa? É muito difícil de dizer. Quer dizer, é simplesmente tudo isso é uma loucura completa. Quer dizer, Witkoff já visitou Putin pessoalmente, provavelmente umas 5 vezes, não é? E em 2 de dezembro deste ano, Witkoff e Kushner passaram nada menos que 5 horas com Putin. Sim, eles passaram 5 horas inteiras. E Putin, com certeza, lhes disse quais são as verdadeiras exigências russas. As exigências russas não mudaram desde o início desta guerra, certo? Então,
Kushner e Witkoff certamente sabem quais são as exigências russas. Isso é, o dia 2 de dezembro. Depois, nos dias 14 e 15 de dezembro, vocês têm essas reuniões em Berlim. E os americanos estão presentes, Witkoff também está lá, e eles emergem das reuniões com uma espécie de conjunto de propostas que está 180 graus distante do que os russos desejam e que é uma declaração de afronta direta aos russos. Por que fariam uma coisa dessas? Quer dizer, qual é o propósito de Witkoff ir falar com Putin se ele vai ignorar completamente o que ele diz e depois apresentar propostas totalmente opostas? Isso simplesmente não faz sentido algum. Este processo de negociação não vai a lugar nenhum. É uma farsa. É realmente uma farsa. Bem, o Trump se colocou numa situação bem complicada. Ele tem um secretário de Estado que ele não permite que negocie com os russos, porque eles sabem, e ele próprio sabe, que o secretário de Estado é um neoconservador que gostaria de ver a guerra continuar. Em vez disso, ele envia 2 agentes imobiliários que não conseguem compreender as nuances da diplomacia, história e cultura ao lidar com os russos. É de admirar que o presidente Putin esteja farto ou passar um clipe em que ele realmente está farto. No vídeo há 2 traduções para esta palavra russa. Não quero me aprofundar muito na gramática, mas uma tradução é lacaios políticos e a outra tradução é leitões. Vejam isto, corte número 18. Todos acreditavam que destruiriam e desintegrariam por completo a vasta nação russa em muito pouco tempo, esperando um desfecho rápido e decisivo. E os lacaios políticos europeus imediatamente se juntou a este trabalho da anterior administração americana para lucrar com a queda do nosso país, para reaver para si o que havia sido perdido em períodos históricos anteriores e tentar obter vingança. Como já se tornou mais do que evidente para todos, de forma inquestionável, nos tempos recentes, todas essas inúmeras tentativas e todos esses planos tão profundamente destrutivos contra a Rússia fracassaram de maneira completa e absoluta, sem exceção alguma. Está com raiva? Provavelmente com raiva? Ou está perdendo a paciência, professor Mearsheimer? Acho difícil de acreditar que ele tenha levado tanto tempo para ficar com tanta raiva. Isso deveria ter acontecido muito antes. Essas palhaçadas já duram há tanto tempo que é inacreditável, né? É difícil de acreditar que Putin tenha suportado isso. Pelos comentários dele, percebe-se que ele está muito mais zangado com os europeus do que com os americanos. Correto. Eu acho que ele acredita que Trump estava genuinamente interessado em alcançar algum tipo de acordo de paz. Eu acho que é verdade que Trump estava genuinamente interessado. É que o Trump simplesmente não consegue executar e os europeus se certificaram de que ele não o fizesse. Os europeus jogaram muito bem as suas cartas, assim como o Zelensky, e eles colocaram todo tipo de empecilhos no processo diplomático e o resultado final é que não há acordo. Mas Putin está verdadeiramente furioso, assim como seus tenentes, com os europeus, e isso se reflete na forma como ele os chama de um bando de porquinhos. Aqui está o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que se mostra um pouco mais ponderado, mas não menos convicto no que ele está dizendo. Chris, número 17, quanto ao comportamento dos Estados Unidos, incluindo na região do Caribe, bem, é claro, praticamente todos os países não conseguem aceitar isso, com exceção dos europeus. Estamos extremamente preocupados com as ações da Marinha dos Estados Unidos e pelas declarações belicistas do Pentágono que, para além das ações ilegais atingindo as embarcações civis sem que haja qualquer tipo de ação judicial, na região do Caribe eles estão agora a planear a operação terrestre. É evidente que tudo isso compromete e mina as esperanças de que se possa, de alguma forma, tentar alcançar um acordo ou uma solução sob o atual sistema internacional. Esperanças de que se possa ter um acordo sob o atual sistema internacional. Os russos falam de uma grande redefinição entre os Estados Unidos e a Rússia. Perturbado com o que está a acontecer nas Caraíbas, professor? Eu não acho que o que está acontecendo no Caribe importe tanto.
importa nos detalhes. Eu acho que os russos sabem, pela sua experiência na Ucrânia, com os europeus, com os americanos e com os ucranianos, que esta situação terá de ser resolvida no campo de batalha. Eu acho que os russos estão plenamente conscientes disso. Não haverá qualquer solução diplomática para esta guerra. Ela será resolvida no campo de batalha. E os russos possuem incentivos extremamente poderosos, como já mencionei diversas vezes, para conquistar o máximo de território que lhes for possível e para assegurar que a Ucrânia se torne um estado remanescente disfuncional, de modo que não possa vir a causar grandes problemas à Rússia no futuro. E também acho, e há todo tipo de evidências, se você ouvir o que os russos estão dizendo, que eles acreditam que mesmo depois de um conflito congelado, haverá relações venenosas entre a Rússia de um lado e a Ucrânia e o Ocidente do outro. Ou de uma forma bastante significativa, eles estão se preparando para uma guerra prolongada, ou essa guerra não estará sempre em combate intenso? Será uma guerra fria por uma porção considerável do tempo, pelo menos depois que se instalar um conflito congelado. Mas haverá relações extremamente hostis na Europa entre os russos de um lado e os ucranianos e os europeus do outro por um período muito, muito longo. Pausa. Bem, esta é uma situação verdadeiramente catastrófica. O facto de o presidente Trump não ter sido capaz de pôr um fim a esta guerra, pausa é algo realmente desastroso. Teria sido realmente muito bom se ele tivesse conseguido fazer isso. Eu não tenho certeza se ele teria sido capaz de fazer isso, considerando as circunstâncias. Era uma tarefa hercúlea encerrar esta guerra, mas não há dúvida de que ele nem chegou perto, porque ele realmente não sabia o que estava fazendo desde o início, e seus conselheiros eram extremamente ineptos. Ontem, o Senado dos Estados Unidos aprovou o mesmo projeto de lei, a Lei de Autorização de Defesa Nacional, que a Câmara já havia aprovado. Não vou me aprofundar nesse assunto. Há muitas questões controversas lá, incluindo uma retenção de 25% da verba, até que o secretário de Defesa, que se autodenomina secretário da Guerra, libere os vídeos de todos os assassinatos no Caribe. Mas esse não é o meu ponto. O meu ponto é que nesse pacote há 400 milhões de dólares destinados à Ucrânia e o Trump vai assinar. Chris diz, uma engraçada tela cheia do Trump fazendo um discurso e de repente o Joe Biden está bem ali no ombro dele. Quer dizer, isso é a cara do Joe Biden. Por que o governo federal dos Estados Unidos está pegando emprestado 400 milhões de dólares porque eles não têm o dinheiro e enviando para a Ucrânia? Bem, o Congresso alocou o dinheiro. Não está claro que Trump tenha pedido o dinheiro. Como você sabe, o Congresso, na forma de Lindsey Graham, Mitch McConnell e outros, é super linha dura em relação à Ucrânia. Então, tenho certeza que eles colocaram o dinheiro lá. 400 milhões, na verdade, não é uma quantia assim tão grande de dinheiro. Quero dizer... Bem, você tem razão. Sob Joe Biden, demos a eles 265 bilhões. Até parece que sim. Certo, lá tem... Trump com seu menos favorito antecessor atrás dele, porque eles costumam discutir as mesmas coisas, mas com palavras diferentes. E termos diferentes. Mas isto é dinheiro, a propósito, os 400 milhões para o país mais corrupto da Europa. A corrupção é galopante, é compreendida por crianças, por acadêmicos, por religiosos, por jornalistas, por toda a gente, e estão a enviar mais dinheiro para lá. Sim, mas a questão verdadeiramente importante é se a Europa conseguirá, com sucesso, confiscar aqueles ativos russos que estão na Euroclear e entregar à Ucrânia mais de 100 bilhões de dólares para ajudá-la a se manter à tona e sobreviver pelos próximos 2 anos. Essa é a grande questão em jogo. 400 milhões de dólares, sabe? Simplesmente não importam tanto assim. Nosso intrépido correspondente em Bruxelas, o doutor Gilbert Doctor, relata que, apesar de, ao final do dia em Bruxelas, e não obstante a enorme pressão exercida sobre ele, o primeiro-ministro da Bélgica não cedeu e não permitirá uma invasão aos seus bancos. Não sei quais são as posições políticas dele em Nevada, mas ele, obviamente, compreende o sistema bancário e o que aconteceria com ele, com o sistema, se esse dinheiro fosse roubado, e ele entende o conceito de propriedade privada. Sim, bem, ele também está perfeitamente ciente de que a Euroclear, onde o dinheiro está localizado, fica na Bélgica. Correto.
se houver consequências legais no futuro e alguém tiver que devolver o dinheiro, ele vive com medo mortal de que esse país seja a Bélgica. E vários dos outros países europeus, os maiores países europeus, garantiram-lhe que não seria o caso, mas hoje em dia alguém acredita no que outro país diz? Não, é claro que não, é claro que não. E eu também gostaria de notar, rapidamente, juiz, que eu conto cerca de 7 países diferentes que são contra, 7 países europeus que são contra roubar o dinheiro. Os Estados Unidos deixaram claro que são contra a Europa roubar o dinheiro, assim como o FMI. Então, há muitas forças que estão dispostas contra este esquema, mas ainda assim pode vir a acontecer. Então, o von der Leyen e Kaja Kallas. É fundamental que se mude o sistema de votação. Não é mais apenas um voto por cada país. Agora são votos ponderados, com base no tamanho da sua população. Então, a esperança deles é que a França da Alemanha, ou Grã-Bretanha, ou quem mais estiver do lado deles vai superar os votos da Hungria e dos Estados Bálticos, ou quem mais se opuser a isso, mas eu não acho que importe, porque os belgas simplesmente não vão fazer isso. Não sei bem como isso funciona. Acho que os principais países que estão impulsionando este plano estão muito receosos de que, se houver tanta oposição, incluindo da Bélgica, que abriga a Euroclear, isso causará todo tipo de problemas no futuro. A minha impressão é que eles podem aprovar isso à força, mesmo que a Bélgica não concorde. Mas parece... Bem, como vão tirar isso da Euroclear? Teriam que contratar ladrões de banco. Não os julgaria incapazes disso. Sim. Se os Estados Unidos vierem a invadir a Venezuela, se de fato a invadirem, você realmente acredita que a administração Trump e o Pentágono de Hegseth pensaram nas consequências não intencionais de tal ato? Eu acho que eles já pensaram nas consequências. Nem é preciso chegar ao ponto de pensar nas consequências não intencionais. As consequências são bastante óbvias. Seria algo completamente desastroso. É um território imenso, há muita gente lá. O terreno não é exatamente o ideal para invadir e conquistar um país. Haveria muita resistência. E, além do mais, uma vez que entrássemos lá, como conseguiríamos sair? Como você e eu bem sabemos, por muita experiência ao longo do tempo, é muito fácil para os Estados Unidos se envolverem em lugares como Vietnã, Iraque e Afeganistão, mas sair de lá é outra história. E eu acho que se envolver num lugar como a Venezuela é depois tentar fazer engenharia social, porque você precisa entender que, se invadirmos a Venezuela, nosso objetivo não é, digamos, entrar e capturar algum troféu e depois sair. Nosso objetivo é entrar e fazer engenharia social na ponta de um cano de fuzil. Sabemos o que o registro histórico nos diz sobre o quão bem-sucedidos somos em fazer esse tipo de coisa, e a resposta é que raramente temos sucesso, falhamos quase todas as vezes. Então, acho que é extremamente improvável que invadamos com forças terrestres em grande escala. Quer dizer, eles podem enviar pequenas equipes de unidades de forças especiais, mas é difícil para mim imaginar que seriam tolos o suficiente para invadir com uma força terrestre em grande escala. E se o fizerem, pagaremos um preço significativo, para dizer o mínimo, por fazer isso. Professor Mearsheimer, esta manhã o canal Judging Freedom teve em 2025 99 milhões e 500 mil visualizações. Então, estamos prestes a quebrar a marca dos 100 milhões pelo segundo ano consecutivo. Isso provavelmente acontecerá no fim de semana ou em algum momento na segunda-feira ou talvez na terça-feira. Muito obrigado pelas substanciais, materiais e altruístas contribuições que você fez para isso. Espero que isso continue no ano novo. Espero que nos vejamos novamente antes do Natal. Nós só teremos uma semana curta na próxima semana, já que o Natal é quinta-feira, mas espero que eu possa te consultar mais uma vez em 2025. Sim, ficarei contente em conversar antes do Natal. E eu gostaria de te dizer que te parabenizo por conduzir este programa. Você está prestando um serviço público de grande valor.
Bem, dado que vivemos num mundo onde a grande mídia não nos serve bem, nos presta um desserviço atrás do outro, acho maravilhoso que existam pessoas como você que têm plataformas que convidam, sabe, todo tipo de gente como eu, Jeff Sachs, Max Blumenthal, Aaron Matei, e assim por diante para o programa. Eu acredito que em conjunto fazemos um grande bem. Eu acho que sim, nós fazemos. Nós temos nossos detratores, é verdade, mas eu acredito que coletivamente nós fazemos. Muito bem, muito obrigado, professor Mearsheimer. Tenha um excelente fim de semana. E o Chris vai encontrar uma forma de fazermos isso mais uma vez na primeira metade. O Chris consegue fazer qualquer coisa, ele vai dar um jeito de conseguirmos fazer mais um segmento na primeira metade da próxima semana.